Boa noite, muito bom poder iniciar mais uma semana de estudos, e claro, né, como todas as segundas-feiras já tem acontecido com frequência, esse é o nosso programa de número 26, o nosso estudo de número 26, a partir das questões, tá, pessoal? Que nós temos lá na introdução ao estudo da doutrina espírita e prolegômenos, temos o nosso estudo lá também, que está na playlist. Bom, antes de iniciarmos, pedindo o seu apoio aí para se inscrever em nossos canais, KardecTube, Espiritismo em Kardec e Estudar Kardec, esse canal que você está nos assistindo agora. E já passo aqui para o Michel, mas, Michel, nós vamos hoje a partir da questão 34, e que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a gente vai, na verdade, um pouquinho não, vamos dar continuidade, que é a primeira parte dessa obra, né, das causas primárias do capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e a gente vai terminar hoje propriedade da matéria e, se der tempo, vamos entrar, então, no espaço universal. Michel, boa noite, passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. A gente segue nas primeiras questões, tentando explicar o que elas querem dizer, o que elas não querem dizer, por que elas estão aqui. Que a gente tenha um bom estudo, como disse o Lauro, não esqueçam de curtir, compartilhar, convidar pessoas e trazer questões, como a gente sempre diz, questões que tenham a ver com o que a gente está estudando. E se sobrar um tempinho e tiver outras questões interessantes, a gente dá uma pincelada para ajudar. E claro que aquilo que a gente não souber, a gente deixa em aberto para que a gente siga estudando, alguém nos apresente aí os textos. Então, um ótimo estudo para todos nós. É isso aí. Deixa eu tirar isso aqui e já trazer para a tela o nosso compartilhamento de novo. Passo para você, Michel. Certo, vamos lá. Então, a gente está estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos e mais especificamente aí esse capítulo que trata das propriedades da matéria, esse capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E aqueles que têm acompanhado todas as segundas-feiras devem ter percebido o quão repetitivo eu tenho sido. E eu peço a compreensão de todos, porque há uma importância muito grande para que a gente insista nesse ponto, que a grande esmagadora maioria do movimento espírita que vai estudar essa parte do Livro dos Espíritos não entende e faz confusão. Então é muito importante que todos reflitam, entendam e questionem sobre o que a gente está falando, porque o nosso estudo ele é, de uma certa maneira, pioneiro. Existem outros bons estudos, evidentemente, sobre o Livro dos Espíritos, mas são poucos os que entendem essa primeira parte. A gente tem insistido que essa primeira parte serve para... Kardec usou para nos mostrar aquilo que o Espiritismo pode e aquilo que o Espiritismo não pode estudar. Essa primeira parte ele está apresentando para nós os assuntos gerais, que abrangem todo o universo, e está passando por todos os pontos. E mostrando para nós que há muitos desses pontos que ele está passando não vai ser competência do Espiritismo estudar. O Espiritismo não estuda questões da matéria. As questões da matéria são as ciências acadêmicas que estudam. O Espiritismo vai estudar o espírito. É uma ciência tão boa, tão bem feita quanto as outras, mas tem um objeto de estudo diferente. As outras ciências estudam a matéria nas suas mais diferentes formas, e o Espiritismo estuda o espírito. Todas as vezes que a gente quiser saber sobre as questões da matéria e avançar a ciência das coisas da matéria, a gente tem que recorrer a essas ciências, não ao Espiritismo.
E quando a gente quiser saber sobre o espírito, a gente tem que recorrer a Kardec, que é quem fez as obras da ciência espírita. Então, da mesma maneira, se a gente quiser saber alguma coisa sobre biologia, a gente recorre ao biólogo. Sobre a física, ao físico. E a gente quer saber sobre espiritismo, recorre a Kardec. Essa é a maneira correta. Mas claro que aqui Kardec submete aos espíritos questões das demais ciências. E a gente tem visto o que nas respostas? Que os espíritos não entram na discussão. Eles só dão respostas curtas, genéricas, e que já existia esse entendimento na ciência na época de Kardec. Porque eles vão deixar claro que isso é papel dessas ciências. Os espíritos não vêm substituir o trabalho de pesquisa dos cientistas. Então é muito importante que a gente entenda essa separação, porque hoje é feito muita confusão. Não existe física, segundo o Espiritismo, química, segundo o Espiritismo, psicologia, segundo o Espiritismo, pedagogia, segundo o Espiritismo, medicina, segundo o Espiritismo. Cada ciência é própria, é independente uma da outra. Da mesma maneira que não é competência do físico, do sociólogo, do psicólogo, do neurocientista falar sobre espiritismo. Não é da competência nenhum nem do outro. Cada um, como dizia aquela música que foi chiclé há algum tempo, cada um no seu quadrado. Cada ciência estuda a sua teoria, o seu objeto de estudo. Hoje há, no movimento espírita, um tsunami de pessoas da academia que querem usar a academia para tratar do espiritismo. Ou tentar levar o espiritismo para as questões da academia. Isso não é assim que funciona, isso é um equívoco. O espiritismo é uma ciência independente, mas todas são. O biólogo não tem competência para falar da física. O físico não tem competência para falar da biologia. O químico não tem. É assim, cada um cuida da sua especialidade. E o espírito. Michel, te roubando a palavra, e é muito comum, né? A gente vê isso nas redes sociais, as pessoas falam assim, por exemplo, palestra com psicólogo espírita. Eu acho que essa denominação ela não está correta. Me corrija se eu estiver enganado. Seria interessante dizer, né? Uma palestra com uma psicóloga e espírita. Pronto, ela é adepta do espiritismo, estudiosa do espiritismo, e tem a profissão dela enquanto psicóloga. Esse raciocínio está mais ou menos correto? Está corretíssimo, e ela nem precisa dizer que é psicóloga, porque se a palestra é sobre espiritismo, não interessa a minha formação. A psicologia não contribui em nada para o espiritismo. Por uma razão muito simples, a psicologia é materialista. Ela parte de pressupostos materialistas. Então, eu não vou encontrar nos psicólogos da psicologia acadêmica nada que contribua para o espiritismo, porque ela parte de outro paradigma, de outras premissas. Então, a pessoa pode ser psicóloga e pode ser espírita. Para ser psicóloga, ela tem que fazer psicologia, para ser espírita, tem que estudar Kardec. Ela pode ser médica e espírita. O que ela tem que fazer? Estudar medicina e estudar Kardec. Agora, não existe medicina espírita, psicologia espírita. Claro que a gente sabe que quem colocou isso no movimento espírita, né, nessa parte da psicologia, foi o Divaldo com a Joana de Andes. Mas a Joana de Anges é um espírito pseudo-sábio, inferior, é a sua opinião, não é a opinião do espiritismo. E opinião equivocada, assim como a do Divaldo. Não existe psicologia e espiritismo, relações. Porque uma é materialista, ela parte do pressuposto de que tudo é fruto do cérebro que produz uma mente. E essa mente é fragmentada em pedaços, em porões, em pulsões. E para o espiritismo é outra questão. São coisas diferentes. Não é que a pessoa não possa ser as duas ou gostar das duas, mas são coisas diferentes que o movimento espírita mistura. É a pedagogia espírita, é a medicina espírita, é a psicologia espírita, é o físico falando de física quântica e dizendo que está falando de espírito. Não existe espírito na física quântica.